que você espera do Trump? Porque se você falar para mim que é para me desesperar, eu vou me esconder embaixo da mesa, tá? Não. Eu acho que, assim, eu tenho dedicado um tempo aqui junto com o pessoal do Plano Brasil de analisar um pouco as questões que estão nos vindo aqui. Eu acho que não há mudanças tão significativas na política externa americana. Acredito que haverá uma mudança significativa, sim, com relação ao Oriente Médio. Tá? Com relação à Europa, na minha concepção, ele coloca a Europa em segundo plano. Isso não é bom para os europeus e vai criar uma intriga interna na Europa ali para muita coisa. Essa hora nós vamos ver o senhor Emmanuel Macron surgir que nem cogumelo depois da chuva como super liderança europeia e apostando em tudo, porque ele é muito bom fazendo o trabalho dele fora. Trump ele tem problemas para resolver muito grandes. Um deles tem em relação com a economia americana. Ele não tem opção. O Trump é a última esperança para salvar a economia americana, se é que é possível fazer isso hoje. A dívida americana é muito grande. O americano normal, eu estava assistindo outro dia uma entrevista, o crédito, a dívida de crédito americana, que ela reverteu o quadro americano, tinha poupança, hoje ele tem dívida no crédito. Foi criado essa situação muito recentemente, desde a administração, na verdade já vem de um certo tempo, desde a administração Bill Clinton, né? Então ele mostrava isso em gráficos, mas chegou-se ao momento em que não há como dar passos maiores. Acreditar que os Estados Unidos vai se envolver num conflito de maior intensidade é meio bobagem, na minha opinião, porque não há dinheiro para isso. Então eu afasto essas hipóteses de que o Trump vai querer guerras, ou que ele vai se envolver diretamente. Isso pode acontecer de outras formas, com os proxies, grupos pequenos que podem combater e tudo mais, mas não na presença americana. Eu acho que ele vai focar no apoio a Israel, e eu acho que será isso, e de outra forma, a política dele vai ser muito agressiva no setor econômico e industrial. Eu acredito que ele vai apostar, sim, no investimento pesado na indústria americana e tentar trazer muitas empresas e indústrias de fora para cá. Estou escrevendo um artigo, vou publicar hoje à noite, meia-noite, esse artigo vai ser publicado. Tá? Exatamente sobre isso. A questão de redirecionamento de fundos de capital para o investimento interno nos Estados Unidos. Isso está amarrado com a visão que ele tem da Europa, por exemplo. Ao sair da Europa, ele não vai abandonar simplesmente a Europa, nem a Europa vai conseguir abandonar os Estados Unidos. A Europa vai depender da indústria americana e é aí que eu acredito que ele vai entrar. O que isso não é bom para nós? Pode ter certeza que nós vamos perder muitas empresas. Se isso ocorrer da forma como alguns analistas têm apresentado, é muito provável que muitas empresas migrem para lá. Nós vamos rever um movimento que ocorreu em 1929, com as empresas europeias saindo da Europa e se direcionando para os Estados Unidos, se instalando e levantando um pouco a situação lá, que depois acabou degringolando em 1930, né? Da Bolsa. Mas, não acredito, o Vinícius está perguntando aqui num plano Marshall, não acredito. Não tem quem banque este plano Marshall, mas é possível pensar num processo de reindustrialização interna dos Estados Unidos, já está acontecendo no setor de semicondutores, as big techs do setor de semicondutores estão investindo pesado, mais de 20 bilhões, se não estou enganado, neste ano apenas, para tentar se reposicionar nessa corrida contra os semicondutores China, Taiwan e Coreia do Sul. Os Estados Unidos ele está correndo atrás. Acho que a política dele nesse setor vai ser assim. Na questão da defesa, que é algo que vai nos chegar direto aqui, acredito que vai ter conturbações para nós, devido a posicionamentos do Brasil e nas suas alianças econômicas. Tá? Leia-se BRICS. Espero um posicionamento do Brasil diferente do que eu tenho visto em relação aos BRICS. O governo brasileiro, na minha opinião, ele tem se evadido da ideia, ele é aquele cara que durante a festa sai da sala para não sair na foto. Na minha opinião, é essa a visão que eu estou tendo. O Brasil precisa se posicionar em relação à condição do BRICS. Não acredito que o Brasil está fazendo algumas boas decisões. Pontualmente, algumas coisas têm sido positivas, mas o que vai se exigir agora nessa situação vai ser algo muito maior.
E o Brasil corre o risco de se acabar de vez com a sua industrialização nesse cenário que está se projetando lá no norte. Eu acho que isso é muito mais preocupante até do que um conflito que possa eclodir aqui na América do Sul. Essa hipótese eu refuto aí. Não há razão e não vejo uma capacidade de alguém aqui de iniciar um conflito na América do Sul, seja por qual razão for. Algumas pessoas até me perguntaram, e a Venezuela, os Estados Unidos quer o petróleo da Venezuela? Pessoal, eu até mandei para a Dani, a gente estava conversando isso, hoje de manhã, a tendência americana é redução, tem sido redução desde 2000, os Estados Unidos têm reduzido a importação de petróleo da Venezuela. Isso tem criado, inclusive, um problema econômico para a Venezuela, porque o grande comprador do petróleo americano, petróleo venezuelano, era os Estados Unidos. Isso tem abalado a própria economia americana. E intensificou-se mais na política de Joe Biden de acabar com a ideia dos hidrocarbonetos. Tá? Será mantida essa posição? Olha, não sei, não tenho como dizer se vai ser mantida ou não. Mas eu acredito que não será a opção do Trump restabelecer o fornecimento e a compra de petróleo que se tinha lá, e isso ser uma razão para os conflitos ali. Existem outras formas hoje para que isso ocorra. Mas não espero muito do governo dele. Tem muitos problemas internos dos Estados Unidos para resolucionar, acredito que o foco vai ser esse. E o segundo foco exterior dele será a China, a guerra comercial com a China. E aí que nós vamos ter que saber que tipo de dança nós vamos dançar na música que eles vão tocar.